gente. Chegou a hora da gente falar agora de roadmap e backlog de produto. São dois artefatos muito importantes para o dia a dia das equipes. Eu vou conceituar as duas coisas, tanto roadmap quanto backlog, e a gente vai ver exemplos de como acontece na prática. Vamos lá? Roadmap e backlog de produto. O que é o roadmap do produto? Essa definição que eu trouxe aqui, do Brie Davis, ela diz que o roadmap do produto é uma fonte de verdade compartilhada que traz a visão, a direção, prioridades e o progresso esperado do produto ao longo do tempo. É um plano que alinha a organização em torno de objetivos do produto de curto e longo prazos e mostra como eles devem ser atingidos. O roadmap é um instrumento, né, de comunicação. O que ele deve ser? Ele é um instrumento de comunicação, ele ajuda nesse alinhamento, as pessoas saberem o que elas estão fazendo agora, o que elas vão fazer quando terminarem isso, né? E como é que isso está relacionado aos objetivos da empresa. Ele ajuda bastante não só os times que estão envolvidos com o desenvolvimento do produto, mas ajuda também as outras equipes, a equipe que vende o produto que a sua equipe está fazendo, a entender qual é a fase do desenvolvimento que o produto está. Um roadmap ele deve ser útil, então é isso que eu estava dizendo, né? Ele deve ajudar a liderança e outras equipes a terem clareza sobre o produto. Ele tem que ser flexível, ele não é um combinado, ele não é um combinado do qual não se foge de jeito nenhum. Inclusive, tem uma grande conversa em torno de roadmaps, né, que é o fato de que roadmaps são estimativas, né? Todo mundo que pega um roadmap sabe que ele não vai ser cumprido, porque as coisas mudam ao longo do tempo, né? A gente está falando de fazer coisas pela primeira vez, a gente não consegue estimar exatamente as coisas, a gente bota sempre a nossa melhor tentativa de acordo com aquilo que a gente sabe no momento. Ele precisa ser atualizado constantemente, né? Justamente porque ele tem essa dimensão de mudança, de flexibilidade. Então ele é um documento vivo que a empresa inteira tem que ter acesso, que a empresa inteira tem que ter num link rápido, num bookmark da vida, para consultar sempre a mesma fonte de verdade, né? Esse termo que eu trouxe ali na definição, para também não ter dissonância a respeito daquilo que está sendo produzido, para alinhar mesmo o discurso. E existem alguns tipos de roadmap, eu estou trazendo dois aqui dos mais comuns. Tem o roadmap, que é orientado a objetivos, e tem o roadmap orientado a funcionalidades. Roadmap orientado a objetivos seria aumentar a audiência do site. Um orientado a funcionalidades seria criar uma editoria XPTO sobre determinado assunto para aumentar a audiência do site. Eles não tem certo nem errado, tem prós e contras. O orientado a funcionalidades, ele é mais palpável. Então, por exemplo, para o time de vendas, né, para as pessoas que precisam entender e que não estão participando do dia a dia, ele é mais objetivo, né? Ele tangibiliza melhor aquilo que a equipe está fazendo. Mas ele pode não necessariamente levar onde a gente quer chegar, porque a gente pode construir uma página e essa página não trazer o objetivo, né? Quando ele é um orientado objetivo, você se compromete com trazer esse fluxo que você está propondo nesse exemplo que eu dei, né, de aumentar o tráfego do site, não importa muito como você vai fazer. Se é com uma editoria nova, uma ação de marketing, importa mais você atingir o resultado. E tem um outro recorte, que é o recorte temporal, que é você fazer por trimestre ou fazer por horizonte.
O trimestral, para as empresas que usam OKRs, a gente ainda não falou de OKR aqui. OKR é uma forma de organização dos objetivos da empresa, de alinhamento da empresa em que as diferentes áreas compartilham objetivos e resultados chaves, né? O de objetivo, KR de Key Result. Para empresas que usam OKRs e sistemas trimestrais de métricas e de até contabilidade, etc., às vezes ele é mais bem recebido, porque ele casa com os ciclos da própria empresa. Quando a empresa não tem esses ciclos tão bem definidos, também tem a opção de fazer por horizonte, que é o agora, logo e depois. Ele parece até ser tosco, de tão simples que ele é, mas a força e a fraqueza dele estão na simplicidade dele. A gente vou mostrar um exemplo. Esse template que está aqui é um template do Roman Pichler, já falei dele em outros vídeos, um grande pensador de produtos e desses artefatos que ajudam a gente no desenvolvimento de produto. E ele tem esse template para desenvolver o roadmap, né? Ele é orientado a objetivo, ele pede, né, ali em cima, os primeiros retângulos são relacionados à data esperada, então pode ser um trimestre, pode ser, enfim, o nome daquilo que a gente vai entregar, o nome da versão e o objetivo, que é a principal coisa, né? É isso, aumentar a audiência do site, por exemplo. Aí dentro disso tem as features. A gente vai aumentar a audiência do site com tais, mas bem alto nível. Não entra no detalhe. Com tais e tais em tais funcionalidades. E as métricas que a gente vai acompanhar são essas e aquelas. Isso aqui ajuda muito, desse jeito amarradinho, a ver se a gente atingiu aquilo que a gente se comprometeu a atingir no momento que o roadmap foi feito. Esse é um jeito de fazer, ele tem prós e contras, né? O pró é muito claro, porque quando você combina, o roadmap é um exercício constante, né? Assim, eu até sugiro que quem tiver de olho no roadmap tenha na agenda uma recorrência para voltar a ele e atualizar quinzenalmente ou mensalmente. Então, mas no momento em que a primeira versão sai, né, ou no momento em que tem grandes alterações e que vai haver uma grande comunicação a respeito, você consegue ver, né? Porque você consegue ver se aquilo que você está fazendo tá ou não tá no trilho, porque você tem a métrica ali, você diz quais são as features, né? O problema é que algumas coisas que a gente faz não são tão facilmente encaixotáveis, né? Então, aqui, para alguns produtos que estão mais com um escopo muito mais claro e tal, é mais fácil. Para iniciativas um pouco mais soltas, fica um pouco mais difícil. Tem um que é orientado a funcionalidades, esse exemplo que eu coloquei aqui é o do agora, logo e depois, que no agora você tem aquilo que está sendo feito, no logo são as coisas que foram priorizadas, e aí esse caso aqui é porque está ruim, mas são funcionalidades, né? Você coloca as funcionalidades próximas do seu produto e o depois é o que está no backlog. Ainda não foi priorizado, você conhece pouco, sabe pouco a respeito daquilo. E por que é importante, né? Para além da comunicação, para além do alinhamento, o roadmap também ajuda a gente a ter uma visão um pouco mais distendida, para além porque quando você está muito submerso na rotina do produto, do desenvolvimento, das datas, às vezes você fica muito, mesmo quem é de produto, e isso fica 300 vezes pior para pessoas que estão menos relacionadas às atividades de produto em si, mas os desenvolvedores, né? Você fica tão ali no dia a dia que você às vezes perde a noção do médio prazo. O roadmap te traz isso, coloca isso no seu colo, né? Quais são as próximas funcionalidades com as quais você vai ter que lidar. Isso te ajuda a ir se preparando, a ir antevendo quais são os recursos que você não tem, que você vai precisar ter para lidar com tal desenvolvimento. Então, ele é
Ele é uma ferramenta que ajuda bastante, né? A comunicar, a alinhar, a antever. E o backlog, ele é aquilo que a gente... é mais o dia a dia. Quando a gente falou sobre gestão visual ágil, o backlog já apareceu lá. E ele aparece aqui de novo, né? Então, no ciclo de desenvolvimento do produto, a gente já descobriu o que vai fazer, já prototipou, escreveu a visão, escreveu a estratégia, desenhou um roadmap, a primeira versão, isso vai ser iterado inúmeras vezes, e aí você já sabe quais são as coisas que você vai começar a fazer, e aí você precisa começar a determinar como é que você vai fazer aquilo, né? Uma das coisas que a gente tem adotado muito lá no Jota é a escrita de histórias do usuário que são relacionadas a entregas de valor. Então, em vez de tarefas soltas, né, pequenas, micro, elas são todas relacionadas a uma entrega de valor. Então, a entrega de valor que seja uma entrega de valor para o usuário oferecer a possibilidade de compartilhar no LinkedIn determinado conteúdo. Vamos supor que isso tenha chegado como demanda, né? Isso é uma entrega de valor. Todos os pormenores que se faz para que essa entrega de valor para o usuário seja encontrada são tarefas dentro dessa entrega de valor, e a entrega de valor só termina, né, quando todas as tarefas forem terminadas. E tudo isso vai entrando no backlog. Um bom backlog, ele tem as tarefas, os itens detalhados na medida. Então, assim, o que é detalhado na medida? É muito detalhado? Cheio de detalhe? Não. Porque um item, quando ele está no backlog, quer dizer que ninguém está mexendo nele ainda. As pessoas estão mexendo nas coisas que estão ou no a fazer, no fazendo, no priorizado, né? No backlog não está. Então, também não adianta colocar muita energia fazendo algo super detalhado, que quando a gente for fazer, quando for priorizado, provavelmente não é mais verdade. Então, tem que ser o limite tênue entre ter as informações relevantes para que a parte importante da discussão que já aconteceu não se perca, mas também nada demais que faça a gente perder muito tempo escrevendo coisas que daqui a pouquinho já não valem de nada. Ele tem que estar priorizado. O topo tem que ser as coisas mais importantes, os itens que estão mais prontos para serem trazidos para a sprint, para as tarefas que realmente estão sendo feitas. Ele tem que ser higienizado. Backlog é uma loucura. Se você começa a colocar coisa, né, assim, principalmente quando tem muita demanda operacional de ajuste, sites que já estão no ar há muito tempo, tem backlogs às vezes que ficam muito sujos. E qual é o problema disso? A gente perde controle, às vezes tem o mesmo item escrito de formas diferentes N vezes. É muito comum isso acontecer, muito comum. Então, um backlog organizado, limpinho, a gente ter processos de higienização do backlog é super saudável, fazer isso de vez em quando. Estou dizendo aqui o meu telhado totalmente de vidro, porque os meus backlogs, né, os que eu cuido e tal, não são dos mais higienizados possíveis, mas a boa prática é deixar ele higienizado, limpinho. Estimado também, né, com alguma noção se é muito trabalho, se é pouco. E aqui a estimativa, cada time decide como vai estimar. Existem formas de estimar. A Bárbara conversou com a gente quando ela falou de agilidade, sobre story points, que é uma medida subjetiva de esforço. Às vezes as pessoas decidem estimar com tamanho de camiseta, PMG. Essas medidas, elas meio que tanto faz, não importa muito que medida você use. É importante estimar, e é mais importante quando ele está na sprint mesmo, né? Assim, uma ligeira noção do tamanho do trabalho quando ele está no backlog ajuda, até na hora de priorizar e tal, isso vai ser grande demais, mas também não é para perder muito tempo ali, né? Na hora que uma tarefa ou uma história ela entra na sprint, aí ela precisa ser estimada, né? E aí a parte de estimar, quanto mais a gente tem a maturidade da equipe, as pessoas
conhecem como cada um trabalha, a gente vai começando a estimar melhor. A gente vai começando a entender quanto trabalho a gente consegue absorver por sprint. E regra geral absoluta, não sei se em algum momento vai ser um caso ao contrário, sempre tem muito mais trabalho do que braço, sempre. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de não se comprometer com muito mais do que a gente consegue fazer, porque no fim da sprint, se não entrega também, bate um desânimo, e também não se comprometer com menos, e usar muito, de um jeito pouco otimizado os esforços que a gente tem, né? Eu estou falando aqui, estou pressupondo que todo mundo trabalha como eu num lugar em que cobertura é curta, né? Que a gente tem que pensar muito bem sobre o uso dos recursos. Quem cuida do backlog e quem cuida da organização, da orquestração disso tudo é a figura do Product Manager ou do Product Owner. Esse nome nas redações, normalmente eu escuto assim, pessoa de produto, gerente de produto, já existe, né? No Jota a gente tem a figura do PO, a nossa PO vai falar com a gente no módulo 4, a Mari, sobre experimentação rápida, mas não é um nome ou uma figura muito comum desse jeito, declaradamente, nas redações. Mas o que eu tenho visto é que as pessoas, não é que isso não seja feito, os backlogs eles existem, não necessariamente desse jeito que eu estou falando aqui, mas todo mundo tem uma lista de tarefas em algum lugar, né? Então, assim, a ideia do backlog, ela existe. Ela pode... E tem alguém que cuida disso, né? Normalmente são as pessoas relacionadas à audiência, pessoa relacionada à inovação, tem, às vezes, né, um gerente ou outro de produto, mas é uma área que ainda está sendo formada nas empresas de comunicação. Bom, isso era o que eu tinha para falar de backlog. No próximo vídeo, eu falei um bocado disso ao longo desse módulo, eu vou falar de comunicação, que é alinhamento e convencimento. Isso é muito importante para quem trabalha em produto e é boa parte do tempo de quem trabalha em produto. A gente vai falar disso no próximo vídeo, não vou ficar dando spoiler não, mas não perde não, porque é super importante mesmo. A gente se vê.